TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque ao meio ambiente e aos aterros sanitários. O diálogo com o objetivo de gerar reflexão sobre o descarte do lixo e apontar melhorias, principalmente para gestões públicas a respeito do tema. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Agora são 1h06. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã em todos os municípios da nossa área de cobertura e também nas nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã no Facebook e também em nosso YouTube. No nosso site tvc16.com você também tem acesso à nossa programação ao vivo. Você é convidado a participar, interagir, curtir, compartilhar durante a nossa programação. A gente vai iniciar o programa de hoje com a nossa entrevista aqui no estúdio. Para conversar com a gente ao vivo, nós temos Carlos Martins, ele que é gestor público e atua há já bastante tempo em Teresópolis, mais especificamente, abordando um pouco sobre a questão dos lixos. A gente vai pegar aqui um apoio, digamos assim, no que aconteceu, no incêndio que aconteceu no aterro sanitário do Fischer, e a gente vai debater um pouco não só sobre essa questão, mas também um pouco sobre a destinação dos resíduos sólidos para os aterros e lixões. Carlos, primeiramente, muito boa tarde e seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Richard. Boa tarde, telespectadores da TV Correio da Manhã. É um motivo de muito prestígio, muito orgulho poder participar desse programa tão importante. Bom, Carlos, vamos começar esse programa trazendo aqui a grande preocupação que a gente tem hoje, e acredito que não só, por exemplo, como foi em Teresópolis, mas em Petrópolis é assim também, em outros tantos municípios de todo o país, em relação às questões de aterro sanitário e lixões, porque a gente ainda vê muita irregularidade em diversos pontos, né? Exatamente, Richard. O que acontece? O problema é a falta de interesse. Interesse político, interesse econômico, interesse orçamentário e também interesse social. Quando se fala em lixo, eu costumo dizer resíduos sólidos, né? Lixo é aquilo que não tem mais utilidade. E resíduos sólidos, eles podem ser reutilizados, reciclados, transformados em energia. E há um desinteresse muito grande dos nossos políticos. Eles deixam esse tema de lado. E a gente tem que entender que o problema do descarte irregular de resíduos sólidos, ele traz muitos problemas. Problemas ambientais, problemas sociais, econômicos e problemas de saúde pública. Infelizmente, os governos têm negligenciado nesse sentido, infelizmente. Mas a gente precisa dar um passo a mais e através da população organizada, começar a cobrar dos nossos governantes. E, Carlos, você é morador hoje de Teresópolis, queria que você falasse como que você acompanhou toda essa questão do aterro do Fischer, após o incêndio também, o impacto na população e também na saúde das pessoas por conta da fumaça, que é uma fumaça inclusive tóxica. Realmente. Vou fazer uma narrativa muito breve, porque é um tema muito extenso, né? Mas eu vou tentar resumir. Em 2009 foi criado o aterro sanitário de Teresópolis. Foi um projeto muito bem elaborado, ficou muito bonito, dentro dos padrões exigidos pela legislação que rege as questões ambientais. Porém, governos que sucederam o município, eles negligenciaram nesse tratamento. E chegou ao ponto que chegou hoje. Em 2018, eu fui convidado a participar de uma equipe técnica, que tinham pessoas assim, de conhecimento muito elevado na área, professores e pesquisadores da Estácio, o FRJ, o ERJ, Corpo de Bombeiros, tinham representantes também do Legislativo e do Executivo,
e algumas outras pessoas que tinham conhecimento, notório saber da área. Inclusive eu fui convidado a participar. Fizemos algumas reuniões, audiências públicas, visitas técnicas, viagens e elaboramos um documento, uma proposta para o município resolver o problema do lixão do Fischer. Por quê? Porque em 2018, mais precisamente em março de 2018, o INEA foi e mandou fechar o lixão. Mas o governo, que é o atual governo, né, o governo do prefeito Vinícius Clausen, ele conseguiu uma liminar. Conseguiu uma liminar e voltou a utilizar aquele lixão ali. Só que nada foi feito. A nossa proposta feita para o governo, documento, né, elaborado, muito bem elaborado por sinal, ele foi engavetado. Inclusive um amigo que era pesquisador lá da UFRJ, ele um tempo atrás entrou em contato comigo e disse assim: Carlos, o que aconteceu com o grupo? Não me procuraram mais, porque ele achou até que haviam escanteado ele, como a gente, na linguagem popular, né, deixado ele de lado. Aí eu conversei com ele e disse: olha, eu não sei, eu também nunca mais fui procurado. E agora, com essa nova questão do aterro do Fischer, eu fiquei sabendo que realmente foi engavetado esse projeto tão bonito que poderia já ter resolvido o problema do Fischer. Infelizmente. Quando a gente trata desse documento, por exemplo, esse documento apontava o quê? Melhorias, propostas, talvez de modernização para o próprio aterro? Seriam essas as ações? Era uma usina que transformava o lixo em energia. Também a questão de compostagem, fazer compostagem com o orgânico, transformar em adubo. A questão da educação socioambiental nas escolas, inclusive tinha a diretora de uma escola do interior do município, ela participou. E em conversas a gente até sugeriu, até foi sugestão minha, fazer hortas com a garotada nas escolas. Porque o que acontece? Meio ambiente é uma questão cultural, né? O descarte regular de lixo, né? Eu digo resíduos sólidos, né? Ele é uma questão cultural. E se a gente não mudar na base, nas escolas, nas crianças, porque a criança tem um poder de convencimento muito grande. Eu lembro que uma certa vez o meu filho, a minha avó falou, meu filho era pequenininho, tinha uns 4 anos, ela falou uma palavra errada, aí o meu filho assim: vó, a senhora falou errado. O meu filho com 4 anos corrigiu a minha avó. E a gente vê que a criança, além dela ser muito observadora, ela tem um poder de influenciar a família inteira. Então, por que não fazer isso nas escolas? Virar uma matéria lá do ensino fundamental, o ensino básico, para essa garotada aí já crescer com a cultura de entender que lixo é ouro, lixo é dinheiro. Ou até mesmo, e aí fica aqui até como sugestão isso para todos os municípios, oficinas. Você pode criar simplesmente oficinas e levar, por exemplo, um especialista sobre o tema e fazer com que essa transformação na prática, o descarte correto, o descarte regular, qual que é o impacto que cada um tem e como que isso pode ser prejudicial ou, nesse caso, benéfico para a população e para o meio ambiente como um todo. Carlos, a gente sabe que existe uma diferença até, inclusive, quando a gente fala de aterro sanitário para lixão. Exatamente. Queria que você falasse um pouco justamente sobre essa diferença e como que você classificaria hoje o Fischer, a região. Seria um aterro realmente, apesar de lá no início, quando foi construído, tinha todas as suas... foi construído de forma regular, né? Mas ao longo do tempo, com esse negligenciamento, se tornou realmente de fato um lixão? O aterro sanitário, o Fischer, como eu falei no início, em 2009 ele era um aterro controlado. Tinha todo o tratamento, impermeabilização do solo, tinha todos aqueles requisitos, né, necessários para que a gente consiga controlar aqueles resíduos que estavam ali, descartados. Não é o ideal. Só que, como eu falei anteriormente, pela negligência dos nossos governantes, quando eu digo governantes, eu incluo também o poder legislativo, porque os nossos vereadores, eles têm a função de fiscalizar. Exato. Legislar e fiscalizar. Então ele deve estar ao lado da população fiscalizando as ações do município. E aquilo que ele consegue identificar como falhas na administração, ele pode não só criticar, mas também auxiliar o poder executivo.
mas isso não aconteceu. E aí o aterro sanitário lá acabou entrando num descontrole muito grande, e eu até não entendo o que aconteceu isso. Quem conhece Teresópolis sabe que houve uma nuvem de corrupção pairando sobre o nosso município. A gente ficou aí trocando constantemente de prefeitos sendo caçados, vereadores sendo presos. Nós tivemos, em 2018, a metade da Câmara de Vereadores presa, inclusive o presidente da Câmara. Infelizmente aconteceu isso. E aí é complicado numa administração pública com tantos problemas de corrupção, né, de problemas gerenciais, tu conseguir fazer uma política pública de qualidade. Eu acredito que isso tenha levado, né, e outros fatores, né, porque negligenciaram, ter levado a chegar na situação que chegou o aterro sanitário do Fischer, que virou um lixão. E Carlos, como que você está vendo hoje, então, você como gestor público já há bastante tempo, as medidas que estão sendo adotadas pós esse ocorrido no Fischer? É uma medida paliativa, por quê? Hoje o município está fazendo o transbordo do lixo, né, dos resíduos, para Belfor Roxo, ao custo de 4 milhões, por 6 meses, né, emergencial, com dispensa de licitação, ao custo de 4 milhões e 600, mais ou menos esse valor aí, que nós iremos pagar, né, fora a coleta do lixo. A empresa faz a coleta e cobra por fora mais esse valor para fazer o transbordo da carga. Então é algo assim inadmissível nos dias de hoje. É um retrabalho. Imaginem vocês que estão em casa aí, quando passa o caminhão do lixo, ele vai coletar o caminhão na sua casa, vai levar até o aterro, chega lá no aterro, é despejado esse lixo do caminhão compactador e vem um outro, encosta um outro caminhão maior e uma retroescavadeira carrega esse lixo para levar esse resíduo, esse lixo, para levar lá para Belfor Roxo. É uma coisa inadmissível nos dias de hoje. E a gente precisa evoluir. Houve, né, um vácuo aí, né, durante 12 anos, essa questão ambiental. Em 2020, 2019, era na época o ministro Ricardo Salles, no governo Bolsonaro, ele conseguiu a regulamentação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Foi algo assim que veio para inovar, que até é apelidado de lixão zero. E colocou algumas metas. A questão da reutilização, né, dos resíduos sólidos, a questão também de colocar uma meta para acabar com os lixões, que é até 2024, até o ano que vem, até o ano que vem acabar com todos os lixões. E essa determinação, perdão até te cortar, foi em 2014. Isso, mas aí o que aconteceu? Você tem um período aí para poder fazer esse processo todo. Mas aí as prefeituras conseguiram fazer um acordo com o Legislativo Federal para adiar até 2024. Ganharam mais 10 anos para isso. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aí em torno, isso meio que oscila, de 3 mil municípios no Brasil com lixões. Aqui no estado, agora dados do mês de junho, nós tínhamos 8 municípios com lixões, sendo que desses 8, Teresópolis agora começou a fazer o transbordo. É uma coisa absurda. Só que eu queria lembrar vocês, né, a gente não pode ser ingênuo, que existem os lixões clandestinos, que são lixões, por exemplo, Gramacho. Gramacho era um lixão aí que era conhecido aí mundialmente. Inclusive filmes foram rodados lá. Eles acabaram com o lixão de Gramacho, mas surgiram outros na periferia. Então são esses lixões clandestinos, que infelizmente funcionam com o aval, com assim, né, faz vistas grossas, né? O poder público deixa ficar ali, não mexem, e isso é muito grave. Quais são, então, os impactos que a sociedade pode sofrer, por exemplo, com a não fiscalização, a não regulamentação de um lixão e possivelmente também aí desse uso de maneira incorreta? Primeiro, o impacto ambiental, né, através do churume, através da eliminação de gases altamente tóxicos. Metano nesse caso, né? Metano e alguns dióxidos de carbono e enxofre que são eliminados, né, jogados na atmosfera. A questão do chorume, que contamina o lençol freático, a questão ali
principalmente do aterro do Fischer, contamina uma das principais bacias hidrográficas daqui da região serrana e do estado do Rio de Janeiro, que é a bacia do Rio Preto, que abastece algumas cidades, inclusive São José do Vale do Rio Preto. É uma negligência muito grande e são aí litros e litros de chorume que são jogados na natureza. Só vocês assistindo os vídeos que a gente encontra na internet para ver o que fica jogando ali. Um outro perigo, que inclusive eu participei em 2019 de uma entrevista lá numa TV lá de Teresópolis, com uma amiga jornalista, Lizimara Guedes, e conosco estava o coronel Marco Aurélio, que era comandante lá do 30º Batalhão, o Major Pimentel e um líder comunitário. Na época, o Major Pimentel, que era do Corpo de Bombeiros, ele falou para nós sobre o risco do lixão do Fischer virar um novo Morro do Bumba, lá de Niterói, que explodiu, matou algumas pessoas. O risco de explosão é iminente. Por que não acontece? É porque não existe uma fissura ainda que leve o oxigênio e coloque ele em contato com o metano que está lá embaixo. No momento que isso acontecer, certamente terá uma ignição e será uma catástrofe que a gente não tem como dimensionar. Ali do lado, Richard, do lado desse lixão, tem um condomínio, o condomínio APA. Ontem mesmo à noite, uma amiga, Eliane, ela entrou em contato comigo, ela sabia que eu viria aqui no teu programa, e contando para mim, depois ela apresentou uma outra amiga vizinha do condomínio, o que eles estão sofrendo. Eles sofriam no verão com moscas, por causa do lixão. Só que agora, as moscas, elas também estão agora no período do inverno. E com a queima, com o incêndio ali, que continua ainda saindo fumaça, inclusive ontem, antes de ontem, estava saindo fumaça, eles sofrem diretamente. Então eles não podem abrir as suas casas, tem que ficar com as casas fechadas, problemas alérgicos, problemas respiratórios. E esse impacto na saúde das pessoas, a gente vai ver o que, né, vai poder visualizar isso, ter uma noção daqui a alguns anos, porque são várias doenças respiratórias que as pessoas estão expostas. E lembrando, né, mais uma vez, essa fumaça ela é tóxica, então justamente por isso é muito arriscado a pessoa inalar essa fumaça, por exemplo. Só para você ter uma ideia, em 2018 foram geradas 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos, isso no Brasil. Os dados são da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP. A gente já falou, inclusive, sobre essa questão de descarte aqui no Correio Petropolitano Debate em outras oportunidades. Carlos, a gente vê que essa questão ambiental, principalmente, dos lixões e dos aterros sanitários, não acomete somente a Teresópolis, mas também outros municípios do nosso país, enfim, e se torna aí uma grande problemática. Qual que seria, talvez, a alternativa ou o primeiro passo para, de alguma forma, minimizar esses impactos? O primeiro passo, Richard, é na hora do voto. Essa é a realidade. A culpa de nós termos maus gestores é nosso, da população, porque nós é que elegemos. Então, no momento que a população começar a estudar e ver a qualidade técnicas dos seus gestores e aqueles que ele irá colocar ao seu lado para governar as nossas cidades, a gente vai começar a ter uma melhoria na gestão pública. A segunda coisa são propostas, e isso pode ser através de audiências públicas, a população participar dos conselhos, Conselho do Meio Ambiente, Conselho da Cidade. Inclusive eu já fui conselheiro do Conselho da Cidade, e a gente participar disso e dar voz ao povo. Segunda coisa, terceira, né, no caso, montem associações comunitárias. Vai lá, reúne seus vizinhos, junte os seus vizinhos, façam suas associações, porque vocês vão ter uma representatividade legal dentro desses conselhos. Inclusive terão voto nos conselhos. Então esses são os passos. E buscar alternativas que venham trazer uma reciclagem, porque Teresópolis, a gente fala muito da reciclagem, muitas vezes as pessoas nas suas casas separam, né, o lixo orgânico, né, do lixo que pode ser reciclado e colocam a sacolinha lá para o caminhão da coleta levar.
Só que o caminhão pega aquele lixo, junta com o lixo comum e joga no aterro sanitário. Praticamente não há uma coleta seletiva nas nossas cidades de maneira eficiente. Infelizmente, o Brasil joga dinheiro fora com lixo. Quer ver uma coisa, Richard? A Alemanha, por exemplo, na Alemanha não existe lixões. Praticamente 100% de todo o resíduo sólido é transformado em energia ou reutilizado. A gente precisa isso. E hoje, através desse novo plano de resíduos sólidos, plano nacional, há a possibilidade das cooperativas e associações participarem. Inclusive, eu levanto essa bandeira, né, que é a gestão social, que eu digo gestão social liberal, que é o povo se reunir em forma de associações comunitárias ou cooperativas para resolver os seus próprios problemas. Inclusive, já vou fazer aqui uma propaganda, quem quiser saber mais sobre esse tema, agora o dia 19 nós estaremos participando de um fórum em Magé, cidade de Magé, um fórum conservador de Magé, onde eu estarei abordando essa questão tão importante que é o associativismo. A população se reunir para resolver suas próprias demandas. E aí, Richard, a gente pode fazer aquilo que eu falei, porque nós já fizemos lá em Teresópolis. Fazer palestras, fazer jogos educativos nas escolas. Uma certa vez nós fizemos numa associação, foi eu, minha esposa e meus 2 filhos, numa associação da Fonte Santa. Fomos lá, minha esposa fez brinquedos com garrafa PET para a criançada. Precisa ver, a criançada adora isso. E aí a gente bota as crianças a fazerem também. Aí quando as crianças começam a brincar, as mães também vão para lá e acham o máximo. Então a gente pode fazer esse tipo de coisa simples que vai ter um grande resultado. Seria interessante também, assim, eu entendo que é importantíssimo a população estar ali presente, debater sobre os temas, mas em determinados pontos, por exemplo, a gestão pública é quem tem que realmente tomar as rédeas, digamos assim, para resolver as questões. Seria necessário, e eu vejo isso de uma forma preocupante e uma forma um pouco mais abrangente, de alguma forma seria interessante que as empresas, né, de descarte, por exemplo, que fazem a coleta desses resíduos, tenham capacitação. Isso porque, eu pego o gancho no que você comentou, a partir do momento que a pessoa dentro de casa, ela separa o lixo lá, orgânico do lixo reciclável, plástico, metal, enfim, papel, e aí vem a coleta. Se aquele profissional, por exemplo, ele não tem um impacto, não sabe o impacto que aquela diferença da separação pode gerar, ele realmente vai fazer isso, ele vai descartar tudo. Seria uma alternativa, por exemplo, ou, por exemplo, seria algo que até o próprio legislativo poderia pensar de podemos iniciar isso no nosso município e que, mesmo que fossem com recursos da prefeitura ou por meio da licitação que fosse estipulado em contrato, desses profissionais terem capacitação justamente para, de alguma forma, conseguir ter uma separação desses materiais? Sim, sim. Como eu falei sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, depois que ele foi regulamentado, foi criado através de um decreto, que é o crédito de reciclagem. Então, e também o plano de engenharia reversa. Então, as cooperativas de catadores e as associações de catadores, elas fazem parceria com a iniciativa privada para dar uma destinação, né, correta para esse lixo. Então, a própria empresa, a indústria, ela pode trabalhar na separação dos resíduos que ela produz, ela, em parceria com essas associações, ela dá uma destinação e ela ganha créditos com esse trabalho aí. Ela pode também investir em equipamentos, em tecnologia, porque a gente precisa evoluir. Não sei se vocês já viram, com certeza sim, na Europa, tu pega uma latinha, toma um refrigerante, tu vai ali, tem uma maquininha que tu coloca o refrigerante e tu ganha dinheiro. Ou te dá um cupomzinho com crédito que tu tem acumulado ali. Depois tu pode trocar por mercadorias. A gente precisa investir.
reciclar é importante, investir em equipamentos, em tecnologias é muito importante também. O governo federal lançou um projeto que é o Recicla Cidadão, que em todos os órgãos públicos é obrigatório ter a separação dos resíduos sólidos, os recicláveis. E esses resíduos eles são entregues para cooperativas e associações de catadores. E é uma excelente iniciativa. Uhum. Carlos, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Para a gente poder finalizar, eu queria que você, talvez faltou algum ponto importante que seria interessante a gente comentar a respeito sobre esse tema. E claro, é importante que a população esteja presente, esteja acompanhando esse cenário e participe também para mudar esse cenário. Sim, é muito importante a população participar, ela tem que entender o processo, porque o que o político não quer é que a população participe. Ele quer, né, o mau político. O bom político, ele quer que a população esteja junto, porque ele tira um pouco da responsabilidade que está sobre ele. E é necessário esse tipo de coisa, e nós precisamos entender, lixo é dinheiro. Então, inclusive, é chamado, né, que lixo é ouro. A gente ali, nós temos, se fizer de maneira correta, a gente pode transformar em energia elétrica, utilizar o gás metano. Nós também podemos tirar metais preciosos como prata, ouro e outros metais. Então a gente precisa evoluir, o Brasil precisa dar um passo a mais. Porque nós temos aquele sofisma que meio ambiente é só desmatamento. E o nosso maior problema não é o desmatamento. O maior problema do Brasil hoje é a questão dos resíduos sólidos e a questão do esgotamento sanitário. Por incrível que pareça, hoje nós temos aí em torno de 100 milhões de pessoas que não têm o esgoto tratado. Né? Nós temos em torno de 3 mil municípios que ainda têm lixões. Isso é inaceitável para um país que é aí a 10ª economia do mundo. É uma coisa inaceitável. Carlos, obrigado pela presença. Eu agradeço. Por falar um pouco aqui sobre esse tema, um tanto quanto importante, que a gente possa realmente, ao longo dos anos, aí, ver essa evolução. A gente sabe que é algo que exige recursos, principalmente quando a gente fala de investimentos, mas também de um processo, como a gente comentou no início da entrevista, cultural, ou seja, ainda vai levar tempo para que a população também entenda que também tem responsabilidade a respeito sobre esse descarte. Eu agradeço e convido vocês a entrar nas nossas redes sociais, que está lá no Instagram, Carlos Martins, Gestor Público, e aí vocês vão ter acesso, inclusive nós criamos lá em Teresópolis o Instituto Conservador de Teresópolis, que vai promover essas questões através de cursos, palestras gratuitos para a sociedade, porque nós precisamos mudar, né, esse cenário que nós vivemos hoje, que há uma briga política sem que se pense na população. E a gente precisa pensar na base. Só para concluir, Richard, que eu digo que o gestor público precisa evoluir. O ser humano precisa evoluir. E o evoluir o que é? É tu te qualificar, capacitar, para chegar no topo da pirâmide, lá onde são tomadas as decisões, e ao mesmo tempo tu voltar à base e traduzir o que é falado lá em cima, o que é feito lá em cima e decidido, para essa população que está aqui embaixo. E ao mesmo tempo tu volta numa linguagem, né, que todos possam entender, e aí tu volta para a cadeia decisória e leva os anseios da população para que sejam transformados em políticas públicas. Aí a gente vai ter evoluído. Eu agradeço a todos e que Deus esteja abençoando as nossas famílias e que possamos, na próxima conversa, falar de coisas boas, né, Richard? A gente precisa botar para frente esse Brasil. Com certeza, pautas positivas são sempre muito bem-vindas, inclusive necessárias. Obrigado mais uma vez, Carlos. Muito obrigado. Para você que está nos acompanhando, o Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido e na volta a gente volta com muita notícia, muita informação de também Teresópolis, Nova Friburgo e toda a nossa área de cobertura. O intervalo é rápido e a gente volta já.